Olá, quinto ano, tudo bem? Vamos dar início a mais uma videoaula de História. Essa aula de História que foi preparada, ela é um pouquinho diferente das demais, porque essa aula nós vamos fazer uma revisão de todo o conteúdo estudado até agora. Aí vocês me perguntam, mas por que, professora? Porque no final da apostila 3 nós temos uma linha do tempo. O que seria essa linha do tempo? Serve para você colocar todos os acontecimentos nas ordens cronológicas, de fato, nos momentos que ela ocorreram. Então, por isso que a professora preparou esses vídeos, fazendo uma revisão de tudo que já foi visto. Então, vamos lá? Então, vamos começar lá no início da chegada dos portugueses no Brasil, que foi por volta de 1500. Nós sabemos hoje que não se deve mais falar descoberta, e sim conquista. Por quê? Porque se falarmos descoberta, estaremos desconsiderando a existência dos grupos indígenas que já habitavam o nosso território. Então, com a chegada dos portugueses, houve a comunicação entre os indígenas, que os jesuítas contribuíram para isso, e aí os portugueses fizeram amizade com os índios, fizeram o escambo, a troca de mercadorias. Só que, por trás de tudo isso, os portugueses estavam interessados em explorar as riquezas que haviam no Brasil. Uma delas era o pau-brasil. Então, começou a ocorrer a extração do pau-brasil. Logo em seguida, nós vimos que, por volta de 1530, iniciou-se a colonização. O que seria? Colonização seria trazer pessoas para habitar o território. O rei decidiu colonizar, por quê? Porque ele percebeu que ele estava gastando muito para poder explorar todo esse território. Então, em meados de 1534, o rei decidiu criar as capitanias hereditárias, dividindo o território brasileiro. E essas capitanias, apenas duas prosperaram, a de São Vicente e a de Pernambuco. Mas o rei ficou preocupado e queria saber como que ele poderia resolver essa situação. Por isso que em 1548 foi criado o governo geral, que era para dar assistência a essas capitanias. E logo em seguida deu início à produção açucareira. Então, nesse momento, os índios não eram mais os escravos, Eles não prestavam mais serviços para os portugueses. Então, quem veio para trabalhar na produção açucareira? Foi os africanos, Eles foram até a África, trouxeram os negros, para trabalhar na produção açucareira, no engenho de cana-de-açúcar. Logo depois, que quando a produção de cana-de-açúcar começou a entrar em decadência, deu início ao ciclo do ouro, que foi no final do século XVII, início do século XVIII. Onde ocorreu essa exploração do ouro? Em Minas Gerais, devido às grandes minas que lá existiam. Então, os africanos trabalharam nessa exploração do ouro. O Brasil era muito rico nessa parte, então os portugueses estavam interessados nessa riqueza. Logo depois, por volta de 1684, nós tivemos a revolta de Beckmann. Em 1708 a 1709, a Guerra dos Emboabas, em Minas Gerais. Em 1710, a Guerra dos Mascates, em Pernambuco. Em 1720, a Revolta de Vila Rica, também em Minas Gerais. Depois tivemos, em 1789, a Inconfidência Mineira, em Minas Gerais. Lembra quando a professora falou de Tiradentes? Tiradentes participou da Inconfidência Mineira. E por último, a última revolta é 1798, a Inconfidência Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates, que foi no estado da Bahia. Logo em seguida, depois de todas essas revoltas, nós falamos também um pouquinho do Quilombo dos Palmares. O que era o Quilombo dos Palmares? Era o local onde os escravos, os negros, quando fugiam, se rebelavam, eles fugiam para o Quilombo dos Palmares. Então,
o quilombo ele teve início em 1630. O primeiro líder de todo o quilombo, porque o quilombo, quando eles fugiam, eles criavam aldeias, né, ou um povoado, na verdade, para abrigar todos os escravos fugitivos. O primeiro líder era o Ganga, chamado Ganga Zumba. Só que o que aconteceu com ele? Ele foi envenenado, né, por um grupo contrário às opiniões que ele tinha. Então, assim que isso ocorreu, veio um outro líder, o Zumbi dos Palmares, ficou conhecido, que tomou o lugar dele. Só que, infelizmente, o Zumbi do Palmares ele também foi traído. E o que aconteceu com ele? Infelizmente, ele foi morto, né? Lembram disso? Foi degolado e sua cabeça foi enviada para Recife. Então, o fim do Colombo, o local onde os escravos se encontravam, ele foi destruído em 1695, no dia 20 de novembro. Por isso que todo dia 20 de novembro, agora, nós comemoramos a Dia da Consciência Negra. Dando sequência, nós também vimos a formação do povo brasileiro. Nós já até conversamos sobre isso, que o povo brasileiro é uma mistura de raças, né? Se fizermos uma análise, né, cada um analisar a sua própria família, vai ver que nós temos descendentes de outros países, não é? Então, mas quem deu origem ao povo brasileiro foram os primeiros grupos: os indígenas, os europeus, os africanos. E para encerrar, nós vimos a emancipação política do Brasil, não é? Que teve início lá por volta do século XVIII com a Revolução Industrial. Tá? O que era a Revolução Industrial? O surgimento das indústrias, das máquinas, né? Com isso veio a contestação da prática de monopólio. O que era isso? Tirar o poder, né? Onde a metrópole, que era Portugal, né? Tudo que o rei falava, né? Então, que caía sobre a colônia, sobre o Brasil, começou então um pouco a entrar em desacordo. Por isso que a gente fala regime absolutista versus ideias liberais. Absolutistas era o rei, que o que ele falava era lei. E as ideias liberais eram o que estavam indo contra, né, essas novas ordens. Com isso também veio a Revolução Francesa, que era a França, né, queria expandir seu território. Quem liderou essa Revolução Francesa? Napoleão Bonaparte, né, que liderou, que ele queria expandir o território francês. O que ele fez? Ele criou aquele bloqueio continental, onde ele bloqueava todos os portos, que ninguém poderia ter contato com a Inglaterra. Só que, infelizmente, Portugal, ele rompeu esse acordo, ou melhor, esse bloqueio. Por quê? Porque ele tinha um acordo com a Inglaterra e ele não podia quebrar. E aí Napoleão, se sentindo ameaçado, o que ele fez? Ele invadiu Portugal, né? Ele queria tomar posse de Portugal e com isso a família real teve que fugir. E para onde que a família real teve que fugir? A família real veio para o Brasil, né? O primeiro local que eles se instalaram foi em Rio de Janeiro, né? Então isso nós vamos ver agora como que foi após a chegada da família real no Brasil. Esse é o nosso novo assunto na nossa próxima apostila. Então fica a dica, pessoal. Vamos dar uma revisada, bom estudo, tá? Preenchem aí a linha do tempo e até a nossa próxima aula. Um grande beijo.